Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de Fernando Diniz, o novo técnico do Fluminense, né? Essa foi a aposta do presidente Mário Bittencourt para o Fluminense, né? Ele que dizia, segundo algumas matérias, era arrependido de ter demitido o Diniz na época que ele treinou o Fluminense. Vamos lembrar que não é a primeira passagem dele por lá. E agora o traz de volta porque, segundo ele quer um técnico ofensivo, né? Esse time tem que jogar mais pra frente. Mas quem que ele contratou no início da temporada? O Abel Braga, que é meio que a antítese desse time que é vertical, vai pra cima, entende? Esse não é o estilo do Abel. O Abel é um cara que é mais defensivo, mais reativo, gosta de jogar mais em transição, né? E assim, o Abel Braga, né, acabou pedindo demissão depois ele desse início de Brasileirão fraco, deu uma situação meio complicada na Sul-Americana, ao ponto de que ele falou que não deve treinar mais clubes brasileiros. Tudo bem que isso pode mudar sim, está lá de dedos, mas o fato é que o Abel Braga pediu para sair e o Fluminense foi atrás de um técnico muito diferente, né? Tentando talvez um fato novo, né? Mas como é um time às vezes meio resistente a buscar nomes de fora, só ver aqui dos clubes cariocas, eu não me lembro do Fluminense ter contratado um técnico estrangeiro. O Vasco já contratou o Sapinto, né? O Botafogo e o Flamengo atualmente têm técnicos portugueses. Então assim, o Fluminense prefere aqui produto nacional para treinar seus times e não há muitos técnicos ofensivos aqui no Brasil. E o que chama mais atenção, por já ter treinado clubes da Série A, é o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz já começou a carreira dele no Atlético Paranaense, acho que foi o sucessor do Thiago Nunes ou o antecessor. Eu não sei se foi, agora não estou me lembrando se ele era o sucessor ou antecessor. Eu tento acreditar que era o antecessor, mas o fato é que ele começou no Atlético Paranaense, não teve lá um bom início, ele já treinava o Audax antes, né? Que foi lá no Campeonato Paulista, foi onde ele apareceu. Não sei se foi o Audax ou o Ituano, agora não estou me lembrando de cabeça, mas ele vai pro Fluminense, ele tem um time que era puro entretenimento, né? Inclusive tem aquele 5-4 contra o Grêmio, o Fluminense dava 3-0, busca o empate, aí lá recebe um quarto gol e depois busca virado. Um dos jogos mais legais que o Brasileirão teve nesses últimos anos, o 5-4 do Fluminense, mas o fato é que assim, era um time com a defesa extremamente frágil, mas que o ataque conseguisse produzir coisas interessantes. O fato é que o Fluminense estava na zona de rebaixamento e eles o demitiram e contrataram lá o Oswaldo de Oliveira, né? Aí o Fernando Diniz, no final da temporada, foi para o São Paulo. Aí no São Paulo ele terminou o Brasileirão de uma forma um pouco satisfatória, foi mantido. Aí foi para o Campeonato Paulista, parecia o favorito, perdeu para o Mirassol, né? A gente conhece essa história. Aí ele vai para o Campeonato Brasileiro, o São Paulo começa lá assim, regular, até que ele ganha uma grande sequência e vira o líder do Campeonato Brasileiro, chega a ter o melhor ataque, né? O pessoal, assim, olhava pro São Paulo e ficava encantado, chegou a ter um momento de mostrar um futebol de altíssima qualidade, né? Isso aí não é mentira, né? O São Paulo do Diniz jogou um grande futebol por um tempo, né? E tanto é que eles avançaram bastante lá na Copa do Brasil, eliminaram o Flamengo, inclusive, com uma vitória de 3-0, não sei que define se é goleado ou não, mas o fato é que o Diniz no São Paulo, ele mostrou que tem suas virtudes, mas o problema é que ele também tem seus defeitos e muito explica porque o São Paulo foi tipo o voo dos irmãos Wright, teve aquela subida e caiu rapidamente, o primeiro voo é claro, mas por quê? Porque assim, ele conseguiu ter aquela guinada, aquele momento legal, mas é aquela questão, ele não consegue sustentar isso até o final, muito porque falta variação tática. O Diniz tem lá o seu 4-4-2 ou um 4-3-3, mas só fica nisso, falta ajuste, falta assim algumas mudanças pontuais, entende? Ele não consegue fazer essas mudanças, ele não consegue se adequar às situações. E ele não é o melhor gestor de elenco, né? A gente viu pelo episódio do Tietê, né, que ele não é o melhor gestor de elenco que existe. E no final das contas, o Diniz, que teve um trabalho tão legal no São Paulo, acabou o negócio indo naufragando e ele foi demitido. Aí depois treinou o Santos, treinou o Vasco, né? E assim, fez a mesma coisa assim que eu falei, né? Começou até bem, só que não teve um período tão longo, né, do bom momento como teve no São Paulo. Mas aí o negócio ia degringolando e acabava que ele acabava demitido, né? Foi demitido no Santos e demitido no Vasco. E agora recebe outra chance no Fluminense. Será que ele evoluiu nesse meio de caminho, né? Desde o Vasco até o Fluminense? Teve tempo para mudar algum tipo de coisa, aprender outra coisa, mas a gente nunca sabe de verdade, né? E
O fato é que o Fluminense vai apostando no Diniz, né? Um estilo diferente, é um choque com o que o Fluminense veio nos últimos anos, um time que apostou muito nos técnicos eficientistas, né? Foi o caso do Odair Hellmann, foi o caso do Roger Machado em um certo momento, né? Eficientistas no sentido de um cara que busca o melhor modelo para cada jogo, entende? Se ele achar que é melhor jogar dessa maneira, ele vai. Se ele achar melhor jogar de outra maneira, ele vai tentar desse jeito, entende? O Marcão foi muito disso também, mas ele é só um auxiliar. E a questão é, o Fluminense até conseguiu ter sucesso, mas variava muito de como cada técnico conseguia colocar isso em prática. Por exemplo, o Daí era um técnico interessante, ele conseguiu colocar bem em prática esse estilo mais reativo, ele tinha boa leitura de jogo. O Roger Machado, por exemplo, tem uma leitura de jogo pobre, né? E por isso que o Fluminense dele teve muito menos efetividade, né? O Marcão, por ser um auxiliar, já tem uma experiência, entende? Ele até foi bem, né? Dentro do limite dele, né? E o Abel Braga começou bem, mas é aquela história, né? O Abel Braga é um técnico de ataque muito limitado e estava fazendo falta a produção ofensiva do Fluminense. Não marcou gol no Brasileirão. O único gol do Fluminense é um gol contra do Paulão. Então, assim, o fato é que eles, talvez motivados por isso, vendo um ataque tão problemático, eles vão atrás do Fernando Diniz. A questão é, a defesa sempre foi um calcanhar de Aquiles do Diniz. Hoje é a principal força do Fluminense, né? Será que eles conseguem isso? Melhorar o ponto forte, não, melhorar o ponto fraco, mas ao mesmo tempo sem perder tanto ponto forte do time atualmente? Eu sinceramente não sei. Mas a questão né, é um estilo diferente, ele vai precisar de tempo, né? Nem sabe, a gente não tem nem muita garantia se o tempo para o Diniz vai ser o suficiente para ele fazer o trabalho em placar. Mas acredita sim, né? Eu torço pro Diniz dar certo. Eu acho que o Brasil precisa de técnicos que pensem um pouco mais com a maneira deles. Só quero que sejam mais eficientes, né? Porque não adianta nada ter as ideias propositivas e não saber aplicar da maneira adequada. Mas o fato é que o Diniz aí, eu acho que o Mário Bittencourt vai dar um tempo ali um pouco necessário para tentar fazer as coisas andarem para frente. E vamos ver como ele vai trabalhar no Fluminense nessa segunda passagem. Será que ele é um técnico mais pronto? O tempo vai responder, mas o fato é que ele recebe um elenco muito bom. Talvez assim, do nível mais parecido com o que ele teve no São Paulo, porque no Santos e no Vasco ele teve elencos muito fracos. Agora, no Fluminense, com peças como o Germancano ali na frente, né, que ele até usou no Vasco, eu achei que ele seria melhor utilizado por lá, mas num contexto mais positivo, com mais gente de criação, entende? Eu acho que pode ser que o Fluminense consiga fazer a ideia dele fluir melhor, mas isso, como eu disse, só o tempo vai responder. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.